Eu sou nascido em Soledade, mais precisamente distrito de Alto Alegre, Rio Grande do Sul. Meus pais mexiam na agricultura, sempre aquela sítio, né? Aquela sistema do Rio Grande do Sul. Meu pai era iniciante também na época, né? Começando a vida dele. E a gente estava com ele. O Mato Grosso, na história surgiu praticamente por uma necessidade. A gente era de uma família de imigrantes e a família nossa era grande. Nós somos 12 irmãos. E na medida que a família foi crescendo, alguns foram para o colégio, né, por necessidade. A gente estudava na época, fazia aquele colégio básico, né, que era o primário, e acabou a gente crescendo, né, e vendo uma necessidade de que onde a gente estava não tinha mais muita oportunidade. Naquela época eu já estava com 18 anos, eu estava no quartel, e a gente ouvia as pessoas falar muito de Mato Grosso, né? Se sentiu a necessidade de se fazer alguma coisa, de procurar alguma coisa para a gente crescer, porque onde a gente estava, as oportunidades estavam muito pequenas, muita gente já, terras já divididas. Aí a gente começou a andar, através de amigos, informando, né? Ó, tal região está desenvolvendo, né? Aí a gente veio para a região de Dourados na época. Aí surgiu uma oportunidade no Itiquira, um ano após a divisão do estado, do Mato Grosso do Norte com Mato Grosso do Sul. Aí o meu irmão, o Adroaldo, surgiu uma oportunidade para ele e ele convidou. Na época, tudo quem autorizava eram os pais da gente, né? Se o pai autorizasse eu a vir com ele, que a gente ia buscar ia buscar uma oportunidade, né? Arrendando umas terras e tinha que se fazer alguma coisa, a gente sabia que não era fácil e tinha que se fazer alguma coisa para buscar. E a gente, como era uma família unida, então um procurava ajudar o outro. Aí surgiu essa oportunidade em Rondonópolis, a gente veio para abrir uma propriedade, viemos trabalhando para um senhor ali e a gente viu as oportunidades que tinham, que a região oferecia. Isso foi em 77. E a gente acabou trabalhando, conseguimos comprar um pedacinho para nós lá. Fomos crescendo, ficamos lá 10 anos na região do Itiquira. Aí lá eu conheci a Dona Margarete. Então, assim, nesses 10 anos que a gente ficou lá, a gente conseguiu adquirir uns pedaços de terras lá, não muito grandes, pequenos, e fomos fazendo o nosso pé de meia. E lá que eu conheci a Dona Margarete e acabei conhecendo ela e deu certo, é minha cara metade, né? Parceira, né? Companheira, sempre do lado. Meu nome é Margarete Lazarigato, eu nasci em Giruá, Rio Grande do Sul. Morei muito tempo, a gente era uma família que morava para fora, que chamava Rincão dos Nubiãs, essa comunidade. E daí meu avô foi assim também, veio da Itália e foi morar nesse lugar porque tinha água, né? Lá que ele veio com a família,
com os pais dele, meus bisavós. E aí ele começou também a criar essa comunidade para unir as pessoas, né, que não tinham as coisas. Então ele fez escola, fez a igreja e ele participava muito da igreja. E então daí ele priorizou a minha mãe estudar para ser professora. Então a gente tinha uns 7 anos, a minha mãe ficava assim 10, 15 dias na cidade estudando para fazer o curso, para dar aula para alunos da primeiro ano que falava, até a 5ª série. Então eram todos juntos. Então ela dava aula para as crianças e os mais adultos. Nós casamos em 83, né? Aí em 84 já nasceu a Stefanella. E 86 aí já veio o Rafael. Naquela época tinha pessoas que traziam as pessoas do sul para conhecer. Ele juntava 4, 5 pais de famílias assim e vinham rodando, vendo, né? Aí pegou uma fase muito difícil no sul, assim, daí meu pai veio e falou, não, eu vou embora. Achei ele com muita coragem, porque meu irmão tinha 1 ano e meio, outro era diferença pouca um do outro, né? Tirou todos nós do colégio e para vir morar num lugar que não se conhecia, né? Então foi assim muita coragem dele, né? Pegar toda a família e aí a gente foi se ajeitando, né? Eu, quando fiz 18 anos, fui trabalhar numa loja, que eu sempre gostei. A minha irmã foi trabalhar no banco, a mais velha, e os outros eram menores, né? Então estava em casa. Nesse período aí de 84, 85, o Mato Grosso estava assim em um crescimento muito grande, né? Estava em um desenvolvimento muito grande e a gente estava com pouca área lá. Tinha lá 300 hectares de terra. Precisamos buscar alguma coisa, né? Uma nova fronteira. E a gente acabou andando em várias regiões do Mato Grosso e através de um amigo que até hoje ele é muito meu amigo, né, nos indicou Sorriso, que é o meu vizinho hoje, seu Iraci Filipeto. Diz, vamos para lá, que lá uma cidade que está começando, cidade de gente nova, de oportunidades. Aí a gente veio, olhou, rodou por aí e estamos aqui onde estamos hoje. Aí na época eu vendi para o meu irmão mais velho lá em Rondonópolis e quando eu vim para Sorriso eu trouxe um irmão mais novo. Aí esse meu irmão mais novo, que é o Loinir, ele acabou vindo na época, em 86, veio para cá comigo e começamos a abrir aqui. Uma área totalmente, como diz, mato, sem acesso. O acesso chegava até uma altura, depois era no facão, na picada. A gente veio até um ponto, né? Tinha a estrada aberta, mas para dar acesso à área a gente veio no pique. Em 86 a gente já começou a derrubar, fazendo as aberturas, começou a construir as casas, começou a construir a infraestrutura mínima para se trabalhar e abrindo a área para fazer a primeira safra. Para mim era bem difícil, né? Com 2 crianças e sem apoio, assim, eu me sentia bastante insegura, né? Trazia minha mãe e segurava ela aí, minha irmã falava, vai mãe, porque senão a Marga não fica. E assim foi indo, né? Fomos se adaptando e aí a vizinha era muito bacana, né? Ela
enchia a caixa dela, depois ela enchia a nossa, até que nós fizemos o poço. Aí o poço saía com aquela água suja e aquela função, né? O Rafael foi uma criança também que aproveitou muito a infância, teve infância mesmo. De pegar a enxada e ir lá abrir, porque a água não passava, bicicleta, barro, e a Stefanella também, então, e assim, todo mundo era amigo, vizinho, não tinha problema, né? As crianças tudo junto, iam para a escola sozinhos, quando ficaram maiorzinhos, né? A minha loja, porque eu trabalhei 5 anos numa boutique em Rondonópolis, numas gaúchas, e eu sempre gostei desse ramo, né? Eu vim embora e eu me sentia muito sozinha. Eu tinha hábito de conviver com as pessoas, né, na loja, tudo aquela. Tive uma amiga minha que eu não esqueço até hoje, me emociona. Ela tinha uma loja de lingerie e ela foi muito bacana, assim. Ela falou assim: Marga, eu tô vendo que você tá meio desanimada. Leva umas peças da minha loja e começa a vender lá. Aí um dia ela me ligou e falou assim: abre uma empresa, né? Vai e compra direto, que eu acho que vai ser legal para ti. Aí aluguei uma sala numa rua que era toda cheia de buraco. A minha mãe vinha e falava: Marga, mas aqui... Não, uma salinha. Eu tive a franquia da Arezzo, mas eu vendi faz 1 ano. Porque de sapato eu fui indo, até que eu cheguei na franquia, que era um sonho que eu queria realizar, né? Lutei, mas daí esse ano passado, retrasado, faz 2 anos, eu vendi a Arezzo e fiquei com a boutique de novo, das roupas. A estrutura da fazenda, a gente foi crescendo, foi abrindo dentro da legalidade, foi adquirindo mais áreas próximas. Hoje planta 2.800 hectares. Nós temos uma estrutura de armazenagem para 12.000 toneladas e toda a produção ela é beneficiada aqui. Na época ele optou por fazer agronomia e era também um sonho da gente, né? Que tudo que assim... O sonho da gente é passar para os filhos aquilo que a gente tem e que os filhos assumam aquilo da melhor forma possível. Então ele estudou, se formou e voltou, está trabalhando com a gente divide as tarefas na fazenda. E aí veio os netos também, né? Somos aí uma família, né? Aí o Rafael casou. Temos a Marina hoje que trabalha com a gente, que ela cuida de toda a parte financeira da fazenda. A Stefanella, na época, foi para a faculdade, ela optou pela medicina, né? Fez a faculdade em Cuiabá, mas aí acabou se especializando em São Paulo, ficou lá 5, 6 anos fazendo especialização. Eu sou a Stefanella, sou filha do Hélio e da Margarete. Eu vim morar em Sorriso praticamente com 4 para 5 anos. Eu nasci em Rondonópolis, aqui no Mato Grosso, então eu me considero uma sorrisense. A minha infância aqui foi uma infância muito feliz, muito solta. Então, quando eu vim para cá, nós tínhamos uma liberdade de ir para a escola a pé, de bicicleta, com os amigos. Nós brincávamos muito na rua, no quintal, então foi uma infância marcada por muita diversão, nós íamos muito para a fazenda, então podemos aproveitar muito essa infância com liberdade. Eu estudei a vida inteira aqui em Sorriso, na Escola São José, que foi uma das primeiras escolas da cidade, e ali eu cresci e eu estudei até os meus 15 anos. Quando eu decidi fazer medicina, eu fui fazer o último ano do 2º grau, o 3º ano, em Cuiabá. E confesso que não foi fácil, porque eu era uma menina, eu nunca tinha saído daqui, a minha vida inteira foi aqui, no conforto de casa. Então não foi um ano muito fácil, ficar longe, né? Não havia toda essa facilidade de comunicação, de telefone, de celular ainda, né? A gente se falava muito pouco. E eu fui morar em Cuiabá com mais uma amiga, mas a gente tinha todo o suporte, como apesar das estradas não serem muito boas ainda, mas a gente se via muito, via os pais, eles iam, a gente vinha. E aí eu fiz o meu 2º grau em Cuiabá. Depois
eu fui me preparar melhor para o vestibular, eu fiz um ano de cursinho em Curitiba e aí eu passei na faculdade em Cuiabá. E foi ali que eu cursei medicina. Depois dos 6 anos de medicina, eu fui para São Paulo, onde eu fiz os 3 anos de dermatologia. E aí ali eu fiquei mais 2 anos, onde eu fiz um ano de pós-graduação em tricologia, que cuida da parte do cabelo, de medicina estética, e me aperfeiçoei um pouco em cirurgia dermatológica, que são as áreas que eu mais gosto de atuar. Eu conheci o meu marido já aqui em Sorriso, então depois da faculdade, de toda a minha formação, eu tinha dúvidas se eu deveria voltar ou não para Sorriso, porque você acaba ficando muitos anos fora. Então eu fiquei entre o 2º grau, a faculdade e a especialização, eu fiquei mais de 10 anos fora de Sorriso. E aí você também acaba criando o seu lar, o seu vínculo em outra cidade. E na hora de voltar, acaba que você está tanto tempo afastada de amigos, né? Tudo muda muito. Você pensa muito bem se você quer construir uma carreira fora ou se você quer voltar. E o fato de ter a família toda aqui e o quanto isso é importante, isso é relevante para mim, foi uma das principais coisas que me fizeram realmente decidir voltar. E eu acredito que foi a melhor escolha que eu fiz. Então, depois de todo esse tempo fora de Sorriso, eu voltei, eu montei o consultório, então eu comecei com uma clínica muito pequena. Eu fazia plantões, né, noturnos, para a gente poder manter aquele consultório ali em atividade e se estabilizando. Então aqui em Sorriso eu conheci o Cristiano, depois que eu voltei. Nós namoramos 4 anos, casamos e esse ano completamos 5 anos de casados. E para nossa surpresa e felicidade vieram os gêmeos, né? A Alice e o Augusto, que realmente completaram e deram sentido a tudo isso que é formar uma família. Então eu pude crescer nessa cidade, evoluir, fazer amizades, ver a minha família crescer também. E hoje o mais importante é que eu estou perto de todos eles e que eu pude realizar o meu sonho, que além de profissional sempre foi ter a minha família, né? E poder dividir tantas datas importantes, momentos importantes, o dia a dia mesmo, com meu pai, com a minha mãe do lado, com meu irmão, os meus sobrinhos, ter formado a minha família é assim uma realização sem preço. Há muitas coisas boas que aconteceram na minha vida, que eu soube olhar, né? Que eu não voltei para trás, né? Tinha muitas pessoas que desistiam, não conseguiam. Então eu acho que trouxe tudo que tem de bom. Minha família completa, meus netos, o que eu conquistei, né? Eu tenho muito orgulho da trajetória do meu pai e da minha mãe, porque se eles não tivessem, né, peitado tudo isso e não tivessem acreditado, tivesse garra, persistência, hoje talvez nós não estaríamos aqui. Teríamos voltado como muitas pessoas que voltaram e se arrependeram, né? Não foi uma trajetória fácil, porque você sair de uma cidade que tem estrutura e vir morar em Sorriso, né? Sem água, com horário para acabar a energia elétrica, sem asfalto, sem um saneamento básico, uma cidade começando, uma coisa que me marcou muito, que vimos tudo acontecer nessa cidade. E essa trajetória, essa persistência, realmente quando a gente pensa assim, em desanimar, ou ver se a gente está indo para o caminho certo ou errado, a gente olha tudo que eles fizeram, conquistaram e pensa, nossa, eu não posso ser fraca assim, né? Eu tenho que ter persistência, coragem, porque se foi possível lá atrás, com muito mais dificuldade, por que agora nós não vamos conseguir, né? Sorriso significa para mim família, crescimento, união, persistência e muita prosperidade. Significa que todo trabalho em conjunto, todo trabalho quando a comunidade se une, a gente teve a oportunidade de participar de vários grupos, né? E deixamos a cidade, né, com apoio de todas maioria das pessoas, né, que a cidade está tão linda quanto está hoje. É o Sorriso que é hoje. Sorriso é união, é dedicação,